Olá, que alegria fazer parte desse momento com você. Eu sou Raquel Vieira e hoje vamos falar sobre acolhimento multiprofissional à população LGBTQIAPN+, na atenção básica em saúde. Para começar, vou fazer minha descrição e já lhe dou algumas dicas dessa comunicação acessível, transincludente, que a gente possa já ir treinando nas nossas apresentações nos serviços, ok? Então, eu sou Raquel Vieira, sou uma mulher branca, de cabelos cacheados, uso óculos, estou com um colar aqui com pedras verdes em tom rosas, estou com a camisa branca, a calça preta, estou usando batom meu avermelhado. Eu sou uma mulher de 41 anos, eu tenho 1,63 m, sou mulher cis, meu pronome é ela, dela, sou casada, mãe, assistente social há 13 anos aqui pela Universidade Federal de Alagoas, atuo no Núcleo de Saúde Pública e compõe a Comissão Multiprofissional de Acolhimento à Pessoa Transsexual do Hospital Universitário, aqui em Maceió. Para falar desse tema, a gente vai falar dos serviços de saúde. Então, para você chegar onde você está hoje, você estudou, você fez um concurso, você compõe uma equipe baseada na legislação do SUS. Para falar de acolhimento, eu quero lembrar de quanto tempo tem esse nosso SUS. O SUS tem 37 anos. A gente sabe que tem, pela legislação, né, a Lei 8080 é de 1990, a 8142 também 1990. Mas a Assembleia Constituinte ela foi realizada em maio de 1988. Então, o nosso SUS é uma história bem antiga, né? É uma história que data lá de 37 anos atrás, uma construção dos movimentos sociais, de movimentos pela reforma democrática do nosso país. Então, é um sistema único, pensado, organizado, como está no artigo 7º da Lei 8080, nos princípios doutrinários e organizativos que regem o nosso serviço de saúde. E aqui nós temos os nossos princípios. Princípio da universalidade, da equidade, da integralidade. Na universalidade, a gente entende que o SUS é para todas, todos e todes. Embora na língua culta a gente não esteja acostumado a ouvir o todes, né? Mas o todos e todas, a gente fala todes sim, porque queremos incluir a nossa população LGBT nos serviços de saúde. Equidade, para atender de acordo com as necessidades. E quando a gente fala em equidade, a gente tem que lembrar que a população LGBT+, é a população que mais sofre com iniquidades sociais. E que é a iniquidade? São as questões econômicas, as questões de acesso. A população LGBT nem sempre teve acesso igual para os serviços de saúde. Então, falar nesse SUS, visando o nosso público que queremos atender na atenção básica, é falar de equidade, é falar de integralidade do atendimento, atender a todas as necessidades de saúde, articulando ações intersetoriais, é falar de descentralização, no serviço municipal, no serviço estadual, no serviço federal, regionalização e hierarquização dos níveis de atenção, atenção básica, média e alta complexidade, e da participação popular, que é tão importante quanto os demais princípios, conselhos, conferências de saúde, os conselhos locais e os comitês que são organizados na saúde. E pensando nesses princípios doutrinários, não bastasse o que temos, este ano a gente teve uma novidade ainda. Qual é o nosso próximo princípio? Incluímos no artigo 7º, princípio da atenção humanizada. A atenção humanizada é princípio do SUS, sim. Apesar de termos a Política Nacional da Humanização de 2003, por que será que foi necessário incluir o princípio da humanização esse ano ainda? Então, a gente sabe que o SUS tem as políticas de equidade. A gente precisa pensar em cada público de uma maneira muito específica. E a atenção humanizada é para a gente conseguir atender e superar ou minimizar os efeitos das iniquidades sociais para a população trans, a população negra, ribeirinha, quilombola e as populações que sofrem essas marginalizações no acesso aos serviços de saúde. E aí, falando de acolhimento. Isso que você está vendo na tela, o acolhimento, são palavras das pessoas que a gente atende nos serviços de saúde. De que é acolhimento para você? O acolhimento, como palavra, envolve tanta coisa, não é verdade? E aí, quando a gente fala na atenção básica, os postos de saúde, os CRAS, na política de assistência, as escolas, né? São serviços que ficam ali como porta de entrada para a comunidade. Então, são serviços que as pessoas criam vínculo, se sentem acolhidos ou não. É o espaço que a gente vai na perspectiva de ter o cuidado, mas a depender de como a gente é recebido, como a gente é acolhido, a gente não volta para aquele serviço, não é verdade? Então, falar de acolhimento, a gente vai falar na perspectiva do SUS, da legislação, das normativas, mas é falar de um princípio, é falar de uma competência, de uma habilidade técnica que nós podemos adquirir, que para além do serviço, a gente vai levar para a nossa vida pessoal também. Mas falando disso, eu não quero que você entenda o acolhimento como uma competência, ou como uma questão voltada para a questão da educação, do respeito. Não é por aí. Acolhimento no SUS é um princípio e tem que fazer parte das nossas habilidades e competências técnico-profissionais. Ok? Então, a gente vai falar um pouquinho agora da política de humanização. Essa política que é datada de 2003, mas que até hoje é tão atual.
É uma política que aposta na inclusão dos trabalhadores, de usuários, gestores, na gestão do trabalho, do cuidado, dos processos de trabalho. Humanizar, ela se traduz como inclusão nas diferenças dos processos de gestão e de cuidado. Essas mudanças são construídas não por uma pessoa, por um grupo isolado, mas de forma coletiva e compartilhada. Incluir para estimular a produção de conhecimentos, novos modos de cuidar e novas formas de organizar o trabalho. E aí eu vou mostrar para vocês algumas diretrizes dessa política. Uma diretriz muito importante é o acolhimento em ambiência. O acolhimento é muito falado. Então, os postos de saúde são portas de entrada. Quando a gente fala em acolhimento, o acolhimento vai desde a sua recepção àquela pessoa, o guarda, a recepcionista, o porteiro, o pessoal terceirizado, a equipe multiprofissional, os médicos, a gestão. Vai desde esse acolhimento, o bom dia, a forma educada de se posicionar, profissional inclusive, até a disposição dos móveis, os banners, né, os cartazes que a gente utiliza. Se você puder utilizar algum boto, algum broche, algum cartaz da população LGBT, é importante, porque isso significa acolhimento nesse atendimento. Então, utilizar o nome social significa acolhimento, preencher os prontuários com as informações necessárias sobre identidade de gênero, orientação sexual, idade, raça, etnia, nome social. Então, todas essas etapas que fazem parte do nosso processo de trabalho são importantes e significam formas de acolhimento e de ambiência na humanização do nosso atendimento. Outra diretriz muito importante é a gestão participativa e a cogestão, que reflete e se traduz nas formas de organização, de participação social e democrática, seja com a equipe, seja com a população, com os equipamentos sociais dispostos no nosso território, para construir formas de controle social, de participação, de mudança de mentalidade, através dos conselhos gestores, conselhos municipais, das comissões, dos grupos, da parceria com agentes populares de educação e saúde. Então, toda essa construção é muito importante nessa diretriz da gestão participativa. Outro ponto importante também é a clínica ampliada e compartilhada, que significa você conjugar os saberes técnicos com aquilo que o paciente está trazendo. Então, ouça, oriente, receba de volta esse feedback, compartilhe com a equipe, significa um olhar de cuidado para o SUS, focado nessa humanização, nesse cuidado, na perspectiva da construção desse cuidado de paciente e equipe de saúde. Uma outra diretriz muito importante é a valorização do trabalhador e a defesa dos direitos do usuário. Então, essas duas dimensões, elas se traduzem na experiência, na visibilidade dessa equipe que trabalha e na defesa dos direitos do usuário, que também foram expressos em outros documentos, né, como a gente vai ver aqui a seguir. A Carta de Direitos do Usuário da Saúde, a Política de Atendimento às Populações, e são construções da humanização que fortalecem o acolhimento na atenção básica. Mais uma vez falando nesse tema do acolhimento, voltado à população LGBT, nós trazemos aqui agora a política nacional de saúde integral da população lésbica, gays, bissexuais, travestis e transexuais. A política nacional, ela é datada de 2011 e lá nos objetivos específicos a gente contempla, né, ampliar acesso à população LGBT aos serviços de saúde, garantir às pessoas o respeito, prestação de serviços de saúde com qualidade e resolução de suas demandas e necessidades, atuar na eliminação do preconceito e da discriminação da população LGBT nos serviços de saúde, garantir o uso do nome social, promover respeito à população LGBT em todos os serviços do SUS. A política também enfatiza essa dimensão do acolhimento. A Carta dos Direitos também, que é facilmente encontrada na internet, ele significa que atender esse cidadão com compromisso ético, com respeito, dando tempo daquela pessoa processar a informação e a gente responder às dúvidas dela, é também um direito, é dever do trabalhador e direito do cidadão. E aqui eu trago alguns itens que está na carta, que você pode encontrar na internet, que fala do direito ao acesso ordenado e organizado dos serviços de saúde, o atendimento integral, o atendimento inclusivo, humanizado e acolhedor, realizado por profissionais qualificados em ambientes acessíveis, limpos e seguros, dentre outros direitos e deveres que nós temos no SUS. E aqui eu sigo com algumas orientações para a nossa comunicação com a população LGBT. E algumas dicas que eu dou, a primeira delas é o uso do nome social, o pronome correto. Então, se você tem dúvida, qual o seu nome? Como eu posso lhe chamar? Qual o seu pronome? Não tem problema nenhum fazer essa pergunta. Na dúvida, sempre pergunte. Pratique a escuta qualificada e empática. Explique procedimentos e garanta o consentimento informado. Mantenha o sigilo e a confidencialidade. Se você faz atendimento pessoal, individual com essa pessoa, é necessário que você sempre explique isso para ela. Olha, é um atendimento técnico, a informação que a gente conversa aqui é um atendimento sigiloso, eu preciso de algumas informações pessoais suas para a gente poder dar continuidade ao seu cuidado. Então, esses pactos que são feitos no atendimento individual são pactos importantes para a população LGBT, que valorizam o que ela traz e amplia os efeitos dessa escuta, desse diálogo qualificado.
Então, oferecer sempre acolhimento sem preconceito. Às vezes é difícil para a gente, mas eu preciso que você veja, eu preciso que você sinta que ali é um cidadão, é uma pessoa que está para você atender. Então, é o cuidado do SUS. Então, considere todas as necessidades de saúde, não apenas questões de transição. Pergunte com respeito quando tiver as dúvidas e incentive a continuidade do cuidado. Na atenção básica, na atenção secundária, para que a pessoa se sinta de fato acolhida no começo, no meio, até o seu retorno. Eu trago também algumas dicas aqui, que você vai ficar vendo aí na tela, do que você não deve fazer e como seria melhor, tá bom? Então, você vai no atendimento perguntar, você já fez ou vai fazer cirurgia? De repente, pode soar como curioso. Então, é melhor você falar assim. Você tem interesse em realizar procedimentos cirúrgicos? Quais? Uma coisa muito comum que às vezes a recepção faz. Qual era o seu nome antigo? Que é o nome morto, como a população chama. Então, que você não diga qual era o seu nome antigo, que você diga, preciso do seu documento pessoal para registrar o seu nome de registro civil. O nosso sistema, ele registra aquilo que está no seu documento. Então, é sensível, sabe? Você explica que temos limitações institucionais, que o registro civil precisa estar ali naquele momento, mas sempre enfatizando o uso do nome social. Mesmo que você tenha que colocar o nome de registro, pergunte, como eu posso lhe chamar? Ok? E aí, no atendimento, a gente pergunta, né? Há quanto tempo está em transição? Você toma hormônios? É uma informação importante da gente saber. Mas eu posso perguntar, você já faz uso de hormônio? A prescrição aconteceu com recomendação médica? Para que a gente possa fazer o cuidado e continuar na orientação. Aí, algumas pessoas perguntam, e você tem relação sexual? Pode não soar tão bem. Você pode perguntar, você possui vida sexual ativa? E já seguir com as orientações sobre o uso da camisinha, da PrEP, da PEP, porque tem questões que são muito específicas, né? Sobre STs. Então, não é só saber da vida pessoal daquela pessoa, é com um porquê, né? Com um objetivo. Outras perguntas que fazem, mas você é homem ou mulher de verdade? Não faça essa pergunta. Você deve perguntar, com base no seu registro, qual a sua identidade de gênero. Você é homem ou mulher, ou os dois, né? Nós temos pessoas não binárias, né? Então, você vai perguntar a identidade de gênero, que tem a ver com como a pessoa se identifica, e você pode perguntar a orientação sexual afetiva. Essa resposta vai ser, eu sou hétero, eu sou lésbica, eu sou assexual, eu sou pansexual, eu sou demissexual, e tem a ver com orientação sexual. E esses conteúdos a gente pode também se aprofundar, né? Que no nosso curso a gente vai ver, porque são conteúdos importantes para os nossos registros. Outra pergunta que é feita, é uma fase? Você está confuso? A gente não pode perguntar isso para a população LGBT. A gente tem que perguntar, gostaríamos de conhecer, a gente deve falar, né? Gostaríamos de conhecer a sua história de vida. E nessa história de vida, no seu atendimento individual, você vai colher informações de infância, adolescência, até a vida adulta e poder oferecer elementos de cuidado e de orientação em saúde. Uma frase que muita gente fala e acha que é um elogio é, você é tão corajoso. Pode parecer bonito, mas em alguma forma é uma fala que é transfóbica, que é LGBTfóbica. Por que aquela pessoa é corajosa? Porque ela existe? Existir não deveria ser um direito fundamental? Então, que você possa elogiar as habilidades pessoais, profissionais daquela pessoa, se você quiser elogiar. Mas dizer que é corajoso por ser uma pessoa LGBT não é interessante, ok? E o que a gente defende como equipe de saúde para a nossa população LGBT é que as pessoas tenham direito à vida, uma vida digna, né? Como ser cidadão. O uso do nome social de fácil acesso para quem quiser fazer retificação dos documentos, políticas efetivas de seguridade social, de educação, de empregabilidade, principalmente, né? A população LGBT, o amplo acesso à informação para eliminar esse preconceito, que muitas vezes os preconceitos acontecem por falta de conhecimento mesmo, né? Educação permanente para todos os profissionais, que é um ponto muito importante e que fortalece a nossa cultura de aprendizado, de conhecimento, de capacitação. E eu deixo também para você o contato do Espaço Trans, o meu e-mail, né? O e-mail da equipe do curso, que você pode entrar em contato conosco e dizer para vocês da gratidão. Gratidão por ficar conosco até esse momento e que a gente possa construir muitos momentos de formação profissional. Então, tchau, tchau.